Fala galera, João Botão do PSEG Consultoria e Projetos por aqui, gravando esse vídeo para contribuir com informação, na verdade para desconstruir uma desinformação, certo? No final de semana, especialmente no domingo, afinal está especial de domingo aqui, foi veiculada essa entrevista na Globo News, né, que acabou causando muito desconforto para a classe produtora de cana-de-açúcar, para as usinas. Então, estou gravando esse vídeo no sentido de ajudar tecnicamente a explicar o assunto aqui. Mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir gentilmente para o nosso time soltar aqui a entrevista para que a gente tome conhecimento e aí faça o devido posicionamento. Então vai lá, Kevinho, solta para a gente aqui entender o que aconteceu. Esse trabalho, pelo visto, infelizmente não foi feito e o que foi feito não foi suficiente para determos esta tragédia. Espera um pouquinho, Kevinho, rapidão, só para falar pro pessoal. Moçada, vocês estão vendo que esse aqui foi um vídeo gravado por alguém que veicularam no WhatsApp, né? Por isso que a câmera está tremendo. Provavelmente, se você entrar no serviço de streaming aqui da Globo, você vai conseguir pegar, né? O Globoplay, você vai conseguir pegar a versão original, tá? Só estou pedindo desculpas, mas é o que a gente conseguiu pegar. E no fim foi esse aí que acabou veiculando nos grupos de WhatsApp, no LinkedIn, etc. Tá bom? Então solta aí, Kevin, por favor. Infelizmente ainda vai prosseguir nas próximas semanas. Boa noite a todos, boa noite Valdo, boa noite Beth, ouvintes. É um prazer estar aqui a gente conversando sobre essas questões. Para, Kevin, segura aí. Acho que o primeiro ponto importante da gente discutir aqui, pessoal, quem causou, né, o ruído, a indignação, foi essa senhora aqui, no caso, a Luciana Gatti, que é coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, né? O INPE, turma, olha aqui, ó, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, assim, vamos colocar, tá dentro de uma Globo News, né? Dentro do noticiário que tem, né, uma ampla prospecção, é uma pessoa teoricamente capacitada para falar aqui. Então, nós não estamos falando de qualquer um, né? É uma pessoa que tem um embasamento técnico, né? Provavelmente aí deve ter mestrado, doutorado, afinal, para trabalhar nessas instituições federais, tem todo um rito processual, tá? Então, só queria colocar quem foi aqui e agora sim, Kevinho, solta aí pra gente, por favor. Importantes, né? Valdo, você colocou muito bem essa questão e eu também fico pensando nesse ponto, né? Por que que tá tendo aí essa guerra, né? No meu entender, com o governo Lula, isso é uma ação coordenada para desgastá-lo. Para. Por que que eu... Outro aspecto importante, pessoal, você que está assistindo esse vídeo aqui, não espere que eu vou fazer qualquer comunicação, como ela fez aqui, do ponto de vista político. Todas as minhas considerações aqui, nós vamos para o norteamento técnico. Então, não vou comentar essa questão de ação coordenada, etc. Eu acho que isso aí não acaba sendo a temática aqui. Beleza? Então, segue o jogo, Kevin. Penso assim, em primeiro lugar, porque começou tudo... As queimadas no estado de São Paulo, a gente tem imagem de satélite mostrando que não foi só no mesmo dia, foi na mesma hora. Foram todas ao mesmo tempo. Para aí. Esse é o primeiro aspecto que eu concordo aqui com a Luciana, né? É muito estranho, depois nós vamos explicar por quê, acontecer todas as queimadas ao mesmo tempo. Então, obviamente, sim, teve, né, provavelmente, uma ação coordenada, bem como ela falou, né? Se você pegar por imagem de satélite, isso eventualmente acaba acontecendo na mesma hora. Não que necessariamente a gente precisa da precisão disso, mas acontecer tudo ao mesmo tempo, vamos dizer assim, na mesma semana, no mesmo dia, é um negócio que realmente acaba levantando suspeitas. Mas vai lá, senão não consegue acabar a entrevista, Kevin, eu estou falando demais. Número 2. O pessoal taca fogo na cana para colher, então para eles não é prejuízo. E aí teve aquele teatro... Aí para. Aí é que dói, né? E aí que eu acho que vem, meu querido Kevinho, o grande motivo de indignação, né? De notas de repúdio que a gente teve aí por instituições, né? Falar que o pessoal da cana é o responsável por tacar cana e eles não têm prejuízo. Então, eu já fiz, né? Para quem acaba me acompanhando aí no Instagram, no LinkedIn, eu já fiz um vídeo falando disso. E eu acho que a gente tem que trabalhar nessa conscientização. Vamos lá. O pessoal que trabalha com cana-de-açúcar, os produtores e usinas, realmente, nós, né, do setor, colocávamos fogo na cana para a colheita. Mas eu não sei se você percebeu, meu amigo, eu conjuguei este verbo no passado.
essa é uma prática que se fazia, né? Há mais de 10 anos já não se coloca mais fogo na cana-de-açúcar. O Evandro Gussi, né, presidente da Única, que deu depois como se fosse uma resposta a essas coisas aqui que a Luciana colocou, ele fala muito bem ali das leis, dos protocolos que são seguidos. Depois você procura também lá dentro da Globo News, que vai ter o posicionamento mais institucional. Então, o que eu estou querendo explicar aqui com vocês, né? Por que antes se colocava, né, fogo na cana-de-açúcar? Justamente porque antes nós tínhamos colheita manual. Né? E era uma maneira realmente de você facilitar o corte, oferecer mais segurança aí ao trabalhador, aumentar o rendimento, etc. Mas com a migração para a colheita mecanizada e principalmente o estabelecimento desses protocolos ambientais, nós não colocamos mais fogo. Então há mais de 10 anos não se emprega mais fogo prévio na cana-de-açúcar. E outra coisa, minha querida Luciana, quando isso era feito, não foi feito, né, de maneira como você mesmo colocou, né, de maneira generalizada, no mesmo dia, na mesma hora. Né? Tinha todo um planejamento de colheita a ser feito. Então aquela cana-de-açúcar que ia ser destinada para a colheita, aí sim estabelecia-se, né, uma operação de queima prévia. E aí precisava, né, de autorizações dos órgãos competentes, fazia-se toda uma questão de acero, né, e questão de segurança para que isso não se alastrasse para outros pontos. Então, era um negócio extremamente coordenado nesse sentido, não é simplesmente chegar lá e tacar fogo. Né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Quando se fazia de uma maneira planejada. Outra coisa, depois que se coloca fogo na cana-de-açúcar, você tem um período ali para realizar a colheita dela. Tá? Tem uma série de estudos que mostram o impacto pós-queima da matéria-prima. Então o que acontece? Depois que você tacou fogo, esse material que está no campo, ele começa a ser deteriorado. Então, se não me falha a memória, você tem, né, o ideal do ponto de vista técnico é tirar essa cana em até 72 horas, podendo se estender com prejuízos, né, na qualidade da matéria-prima em até 10 dias, aí, como o Evandro muito bem colocou na entrevista dele, senão você está perdendo. Em todo caso, você colocou fogo e não colheu, né, aquela matéria-prima ela começa a perder qualidade, se você deixa ela mais no campo e depois leva ela para a usina, né, você vai atrapalhar o processo industrial, você atrapalha o processo de fabricação de açúcar. Então tem uma série de questões técnicas, né, que fazem cair por terra essa besteira que infelizmente a senhora falou. Por quê? Né? Pegou fogo, como bem estava escrito aqui embaixo, não sei em quantos mil, né, hectares, o Evandro fala na entrevista dele. Então assim, imagine que isso fosse feito de maneira proposital, né? Por que eu vou colocar fogo numa quantidade maior que a minha própria indústria, né, o meu próprio sistema de colheita, ela não consegue absorver? Então, pelo contrário, tiveram os diversos prejuízos aí para o pessoal da usina, né, e para o pessoal que é produtor de cana. Isso eu estou citando dois, né? Que é a questão aí da deterioração da matéria-prima, que é a questão da falta de planejamento de colheita. Dá para citar outros, eu anotei aqui, né? O fogo, né, como não foi um fogo planejado, ele pegou em tudo que é cana. Então a cana, né, se vocês não sabem, quem nos assiste aqui, ela fica aproximadamente no campo 12 meses para ser colhida. Então, quando se colocava fogo, de novo, há 10 anos atrás, a hora que estava ali perto dos 12, fazia toda essa programação. Se a cana-de-açúcar está com 6 meses e ela pegou fogo, olha, basicamente você abortou o potencial produtivo disso daí, tá? Então seria uma estupidez do produtor, né, colocar fogo em umas condições dessas. Outro ponto, teve muito fogo que pegou em cima simplesmente da palhada. A cana-de-açúcar ela não tinha nem crescido. E se a senhorita não sabe, a palha, né, o uso, a preservação da palha, ele tem uma série de benefícios agronômicos, né, como retenção de umidade, controle de plantas daninhas. Então hoje, o nosso setor, hoje não, já faz um bom tempo, o nosso setor faz uma série de operações para preservação ali dessa palha, porque é um benefício para a cultura. E além de ser um benefício para a cultura, né, ao você tacar fogo nessa cana-de-açúcar, teve uma série de tratos culturais que você conduziu nessa soqueira, dona Luciana, aqui, com o fogo, isso aí foi queimado. Então o pessoal simplesmente perdeu boa parte do recurso que tinha sido colocado ali tecnicamente para próximas
para próximas colheitas. Então, mais um exemplo, né, de que seria novamente uma estupidez você colocar um fogo descontrolado a nível de um estado no mesmo dia, na mesma hora. Sem contar outras coisas, né? Eu até anotei alguma coisa aqui. Ele está sujeito a multa. Se isso aí, como você tem uma lei, você tem um protocolo que trata disso, e como qualquer lei, se você não cumpre, você tem as penalidades, ele sim está sujeito aí a algumas implicações legais. Se isso aí, né, vai para uma área de preservação permanente, o que infelizmente aconteceu em alguns locais, né, alguns, não vários locais, o produtor, que teoricamente é o responsável por essa área, ele está sujeito a diversas penalidades. Então, mais um exemplo, de novo, que seria uma estupidez, né, um prejuízo medonho a toda a cadeia produtiva. O nosso setor tem um negócio que se chama Renovabil, que é um programa de descarbonização. A partir do momento que acontece o que está acontecendo aqui, quando eu tiver uma nova certificação, ele vai perder um ranqueamento de pontos e vai impactar economicamente, né? Então a senhora acha realmente, né, que isso foi culpa do pessoal da cana fazendo isso daí, que não tem prejuízos econômicos? Isso aí que a senhorita falou foi uma falácia, né? Foi uma coisa que acontecia realmente no passado, só que era feito de maneira planejada, só que o setor de cana do Centro-Sul Canavieiro não emprega mais isso, tá? Ainda tem fogo em canavial a nível de Brasil? Sim, mas numa região muito específica, na região Nordeste, que nós temos ali com problemas como relevo, e simplesmente se não colocar essa prática, você não consegue colher isso de maneira econômica. Mas se pegar em níveis percentuais, isso expressa muito pouco diante de todo o Brasil. E de novo, né, quando isso acontece nessas regiões muito localizadas, é feito de maneira planejada, com autorização dos órgãos legais, tem uma equipe de segurança, a promoção da colheita logo em seguida, para que não aconteça o que aconteceu e cause sim, Luciana, perdas econômicas aí para todas as atividades, tá? Então, de novo, pessoal, eu vi que o pessoal da Orplana, né, que representa os produtores de cana-de-açúcar, por meio do Zé Guilherme, que é o CEO, soltou uma carta de repúdio, e realmente é uma coisa que tem que ser repudiada. Não dá para colocar na conta do agronegócio, não dá para colocar na conta do produtor de cana-de-açúcar essa barbaridade que aconteceu, tá? Isso não foi culpa nossa, pelo contrário, né? Nós, né, como classe de produtores rurais, somos o que mais cuidamos para preservar, afinal aquilo ali é o nosso patrimônio, certo? Por que que o camarada ia chegar e ia colocar fogo na sua lavoura, né, de maneira aleatória? Você que é uma manicure, né, como eu disse naquele vídeo que eu fiz, um açougueiro, um mecânico, escolha uma atividade econômica, por que que você ia chegar lá e de maneira desenfreada colocar fogo no teu negócio? É exatamente o que acontece aqui na produção rural, na produção de cana-de-açúcar, tá? Eu acredito que eu cobri os principais pontos. Vamos soltar aqui só para ver o que colocou, ver se tem mais alguma coisa. Então, Kevinho, solta aqui por gentileza. Mas assim, você que está acompanhando, né, mesmo que não seja da área, porque de novo, eu ficar aqui falando para o pessoal da cana-de-açúcar é eu chegar e ficar pregando para convertido, né? Se você aí, que é uma pessoa que não necessariamente é do ramo, entendeu isso, eu fico feliz. A cana-de-açúcar, o setor sucroenergético, não usa fogo, né, prévio à colheita. Isso só traz malefícios econômicos, ao contrário do que a Luciana colocou, para o nosso setor, para a sociedade. Então, isso aí há mais de 10 anos não é utilizado. Beleza, meus amigos? Solta, por favor, aí, Kevin, para a gente finalizar e não ficar extenso demais aqui. Tendo prejuízo e o governador correu um dia depois e deu dinheiro para eles. Realmente a senhora acha que é isso mesmo? Muito revoltada. Minha família Se a senhora tá, você imagina nós. E a gente convive com chuva de fuligem, a casa fica imunda todo ano nessa época. Então é falsa a história de que eles estão tendo prejuízo. Para aí. De novo, acho que eu falei junto, mas ela falou que ela é de Ribeirão Preto, etc., onde você tem uma grande concentração de usinas. Então o que eu faço, Luciana? Já que a senhora é de Ribeirão, tem um monte de usinas ali. Eu te convido, caso você não conheça, para visitar uma usina. Eu aposto que diversas empresas vão estar aí de portas abertas para você conhecer como é a realidade da produção de cana-de-açúcar, como se faz hoje em dia e as implicações econômicas que teve, tá? Tá de portas abertas ali. Provavelmente é só você falar o que você quer que a gente arruma alguma para você ir. Pode tocar, ô Kevin. Juiz, eles fazem isso para ficar mais barata a colheita, para não fazer a colheita mecanizada. Pelo amor de Deus. O governador Tarcísio foi questionado se ele ia montar...
Acho que acabou o vídeo, o corte lá, provavelmente lá na plataforma da Globo News você pode ter uma íntegra, né? Então assim, uma coisa que eu também percebi durante a entrevista aqui, além dessa asneira técnica que ela falou, né, que no fim acaba sendo uma ignorância, e eu não estou chamando ela de ignorante, estou falando que ela pode ser ignorante no assunto, né? Falta de conhecimento, por isso as portas estão de, né, as usinas estão de portas abertas. Eu estou falando aqui no sentido que vem sempre viés político, né? Eu não gosto de ficar discutindo uma questão política, tá? Mas o pessoal lá no WhatsApp, por coincidência, né, mandou também o Instagram da nossa querida Luciana. Posso te cortar aqui para mim, Kevinho? Que no final de semana, felizmente, eu consegui entrar, então. E aí, acho que em função da repercussão que teve, ela deve ter recebido uma socada de comentários. Não está mais aberto, tá? Mas o que eu só quero mostrar? O pessoal na oportunidade tirou alguns prints, meu caro Kevinho, que eu vou colocar na tela aqui para vocês, do perfil dela, tá? Então aqui, né, uma passeata relacionada a um determinado partido político e depois uma outra publicação aqui associando o agronegócio é fogo, e eu lembro, né, no final de semana, que eu vi uma série delas. Sinceramente, Luciana, eu respeito a sua questão política. Eu acho que cada um de nós aqui, eu, você, o pessoal que está ali gravando comigo, tem as suas preferências políticas e nós temos que respeitar. Agora, a nível nacional, durante uma entrevista de uma Globo News, que a gente sabe que tem uma repercussão, você, né, representando aqui uma instituição como o INPE, um órgão federal, falar uma série de inverdades, isso aí acaba sendo uma irresponsabilidade. De novo, respeito às suas preferências políticas, agora, né, utilizar do ponto de vista técnico para falar, né, que a turma chama aí de fake news, isso aí não é legal. Beleza? Então aqui, pessoal, fica a nossa contribuição. Pode tirar da tela aí, Kevinho, não precisa ficar o Instagram falando que agro é fogo. Mas é isso, pessoal. O produtor de cana não é responsável pelo que está acontecendo, pelo contrário, ele é uma vítima, tá? Então, sempre que você tiver esse tipo de coisa, procure algum amigo seu agrônomo, procure alguma instituição, não fique ouvindo simplesmente essa associação que nós temos aí, tá? Beijo no coração de todos, espero ter contribuído e estamos à disposição. Tchau!